Olá pessoal, estamos de volta com o canal Vida, Espiritualidade e Trabalho e hoje gravando um novo episódio e também num novo formato. Dessa vez agora sem a participação ilustre do meu querido amigo Flávio França e numa conversa um pouco mais direta com você. Eu espero que você goste, como sempre trazendo aqui assuntos relacionados ao dia a dia do mercado de trabalho, as questões do cotidiano, nas relações interpessoais e também da espiritualidade. E o tema de hoje que eu quero abordar com você é a respeito da comunicação. Eu quero falar um pouquinho sobre os erros mais comuns cometidos na relação entre líder e liderado. Então, eu quero começar trazendo esse ponto para você, porque é muito importante que todos nós tenhamos conhecimento de qual é a dificuldade e as três principais causas mais comuns na falha da comunicação no processo entre líder e liderado. E a primeira delas que eu quero comentar com você, por mais simples que pareça, um erro muito comum é não prestar atenção. Exatamente isso. Às vezes, numa conversa ou numa comunicação, um dos lados pode deixar de prestar atenção e naturalmente toda a informação não vai ser absorvida, naturalmente esse processo não vai acontecer de uma maneira eficaz. Então eu quero até inclusive dar um exemplo. Nos dias atuais, algumas pessoas têm trabalhado no regime de home office, como todos sabem, e é muito comum hoje, numa reunião de videoconferência, a pessoa deixar a câmera fechada e enquanto a câmera está fechada, ela está fazendo alguma outra atividade. Talvez esteja olhando uma mensagem no WhatsApp, esteja lendo um e-mail, esteja respondendo um e-mail ou coisa do tipo. Isso mostra que a pessoa não prestou atenção, não se dedicou por inteiro no processo de comunicação. E isso traz realmente uma dificuldade adicional, isso gera uma falha no processo de comunicação e nós precisamos estar atentos. Um outro exemplo, mesmo na interação pessoal, presencial, às vezes ainda assim a pessoa não consegue absorver toda a informação que está sendo transmitida, interrompendo o que a pessoa está falando, não permitindo que a pessoa termine todo o raciocínio, não permitindo que a pessoa complete a frase. Vai interrompendo, vai fazendo perguntas e isso realmente é muito ruim, é muito prejudicial para o processo de comunicação e acontece com muita frequência. Naturalmente, se isso acontece, se não existe uma dedicação no processo de comunicar e de ouvir o que a pessoa está dizendo, com certeza vai acontecer alguma falha nesse processo. Eu creio que você concorde comigo nesse ponto. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer como uma das principais razões de falha de comunicação no processo líder-liderado, é deixar de prestar atenção. Na verdade, isso acontece nos dois lados. Né? Quem também está recebendo a informação por parte do seu líder, às vezes não faz esse processo com a devida atenção e isso naturalmente vai acabar repercutindo na execução de uma tarefa ou em atender alguma demanda. Então fique atento quanto a isso. Segundo ponto, segunda falha muito comum também é minimizar os sentimentos da outra pessoa. Bom, talvez você pergunte o que isso tem a ver. Às vezes você pode solicitar uma tarefa para uma pessoa e você, por exemplo, você pode pedir que ela prepare uma apresentação, um relatório, coisa do tipo. E quando essa pessoa traz até você, você percebe que não é exatamente o que você queria. Não é aquilo que você encomendou, não foi aquilo que você esperava receber. E você, às vezes, até gera uma certa indignação porque você faz um julgamento de que aquela tarefa era uma tarefa simples de ser executada e que você tinha exatamente entregue todas as informações, tinha dado todas as diretrizes necessárias para que a pessoa executasse a tarefa e ainda assim não recebeu o que esperava. Alguns fatores estão aí realmente no meio disso tudo. E um deles é a questão realmente do sentimento por parte de quem está executando essa tarefa. Por exemplo, se você é uma pessoa mais experiente, muito provavelmente você fará juízo de que aquela atividade é uma atividade simples. Mas talvez o executor
ele não tenha o mesmo grau de experiência do que você, e para ele pode ser uma tarefa muito desafiadora, muito difícil de ser executada. Isso precisa ser levado em conta. Quando nós falamos de que uma falha é minimizar os sentimentos da outra pessoa, é na verdade você deixar de ter empatia e de realmente agir com empatia no que diz respeito à execução dessa tarefa. Porque você está dimensionando, atribuindo valor, julgando com base no seu contexto, no seu conhecimento e na sua experiência. Mas isso não deveria ser feito assim. Você deve exatamente conhecer a pessoa. Por isso que você precisa conhecer a sua equipe, conhecer quem é a pessoa que está trabalhando com você, saber exatamente quais são as dificuldades que ela tem, as limitações que ela tem. E não só isso. Também você deve acompanhar aquela pessoa durante o processo de execução e de preparação do material, para que você faça exatamente validações de que ela está construindo da maneira que você espera. Uma outra coisa que acontece também no que diz respeito a isso é você eventualmente não levar em conta uma situação e alguma dificuldade emocional que a pessoa esteja atravessando. A pessoa pode estar realmente passando por uma fase de tristeza, de depressão, ou também uma fase de muita euforia, de ansiedade, e independente de qual sejam os extremos, isso também irá prejudicar a execução e a entrega da tarefa. Ou seja, você precisa conhecer qual é o padrão emocional da pessoa que trabalha com você, da sua equipe e da pessoa que você está interagindo. Porque se você conhece o padrão e você percebe que ela está fora do padrão, fora do comum, naturalmente você já tem que realmente ficar atento quanto às atividades que ela está executando, aquilo que ela vai te entregar, porque esse desvio de padrão pode eventualmente repercutir na entrega da tarefa. Então não minimize os sentimentos da pessoa que está trabalhando com você, não minimize os sentimentos da pessoa durante o processo de comunicação. Esse é um erro muito comum, que acontece bastante. O terceiro erro, que também é muito comum, acontece no dia a dia na relação líder-liderado, é não falar sobre estratégia. Exatamente isso. Por incrível que pareça, esse tema estratégia, às vezes ele entra pontualmente na agenda das equipes, pontualmente na agenda das pessoas, e às vezes é falado no início do ano, você desenha uma estratégia para o ano todo, faz uma revalidação disso no meio do ano, ou coisa do tipo, mas esse é um erro muito grave. A estratégia precisa ser comunicada e precisa estar em pauta diariamente, periodicamente, com bastante recorrência, para que os ajustes sejam feitos na hora certa, no momento certo, para que a equipe entenda exatamente o que ela precisa fazer. Pense comigo. Quando a gente fala em estratégia, eu queria agora trazer como analogia a gente pensar junto aqui sobre como funciona uma equipe de futebol. Toda equipe de futebol tem uma estratégia antes de entrar em campo, transmitida pelo técnico. Então ele vai dizer, olha, equipe, hoje a gente vai começar o jogo, a partida de uma maneira mais recuada, na defensiva, e vamos agir por contra-ataque, vamos tentar realmente buscar uma oportunidade de contra-ataque. Mas eventualmente essa estratégia desenhada pode não dar certo, e aí talvez no início do jogo esse time, essa equipe tome já um gol e ela precisa exatamente adequar essa estratégia. O técnico precisa prontamente ajustar isso, comunicando o time na beira do campo, fazendo a troca de algum jogador ou coisa do tipo, para que ele possa realmente agir de uma maneira diferente do que estava desenhado, do que estava planejado e de qual era a estratégia inicial. Isso não é diferente durante o dia a dia do trabalho. Eventualmente você pode planejar a tua semana, mas pode acontecer, por exemplo, um aumento significativo da demanda, pode acontecer algum problema no que diz respeito à produtividade, pode acontecer de alguém da equipe ficar doente, precisar de uma licença, pode acontecer eventualmente de alguma outra variável que você não imaginava trazer essa dificuldade e ser necessário ajustar a estratégia. Agora, se você não comunica isso, se você não reorienta a equipe como fazer, o que fazer, em que momento e qual a maneira melhor a ser feita, você realmente vai deixar a sua equipe trabalhando com uma estratégia que já não é válida para aquele momento. Então, a estratégia precisa o tempo todo estar sendo modulada, ajustada de acordo com o momento que está sendo vivido.
e alguns gestores, infelizmente, têm falhado nesse ponto. Então, coloque na sua agenda como prioridade comunicar à equipe sempre a estratégia para aquele período, para um período o mais curto possível, a fim de que as coisas funcionem bem de acordo com a realidade do momento. Porque todos nós concordamos que planejar faz bem, mas durante a execução, na maioria das vezes, as coisas mudam e nós precisamos estar prontos para essa adaptação, para a rapidez de resposta. Isso só vai acontecer se você realmente tiver o cuidado de comunicar regularmente a estratégia adequada. Então, vamos retomar quais são os 3 erros mais comuns cometidos na comunicação durante a relação líder-liderado. Primeiro deles, não prestar atenção durante o processo de comunicação. O segundo, minimizar os sentimentos da outra pessoa. E o terceiro, deixar de falar de estratégia com recorrência. Com certeza esses erros acontecem, deve estar aí presente no seu dia a dia. E eu espero que esse alerta colabore com a sua performance, colabore para que você realmente mude alguma coisa que está fora do lugar, que você possa realmente ter uma gestão e uma relação melhor com os seus liderados. E você que é liderado, que você também possa estar atento como o seu gestor tem tratado da comunicação, tem tratado dessas coisas, e você pode muito ajudá-lo também, sinalizando a importância desses pontos. Sempre que temos uma comunicação em nível melhor, uma comunicação ajustada nas nossas relações interpessoais, nós vivemos melhor. Pode ter certeza disso, aposte nisso. Então valorize o processo de comunicação, aprimore o processo de comunicação, porque você terá realmente um nível melhor de produtividade, de performance e com certeza diminuirá também o estresse. Eu acredito nisso. Espero que você tenha gostado. Em breve estaremos de volta com mais material, com mais conteúdo relacionado às relações humanas e que possa realmente ajudar você. Fique atento às novidades do canal. Se você gostou, dá um curtir, siga, passe a seguir realmente o canal e compartilhe também. Isso é muito útil para nós. Espero que você tenha gostado bastante desse material de hoje e eu te encontro aqui no canal Vida, Espiritualidade e Trabalho em breve. Até mais!